o mercado acreditar que o pior já passou, a tendência é que o Tesouro Americano continue em queda, que o Fed vai ter que agir em algum momento, imprimindo moeda, cortando juros. Só que o grande problema é que a recessão americana ela virá com a inflação cada vez mais alta, porque o dólar vai perder força, né? E a economia americana não está preparada para esse cenário de recessão com a inflação alta. Isso vai destruir o sistema financeiro americano. Agora, a grande pergunta que se faz é: acabou? Acabou a crise? A gente pode respirar aí por 90 dias enquanto vai rolar essa trégua? Ou há um risco de contágio de novo e essa queda continuar acontecendo? Olha, atualmente é bem difícil a gente tentar adivinhar o que vai acontecer com o mercado, porque aí passa também pela cabeça do Donald Trump, né? O Donald Trump está realmente piradão. Imagina, eu comentei isso aqui na comunidade logo que saiu essa pausa de 90 dias nas tarifas, né? O que passa na cabeça dessa equipe econômica e do presidente que muda de opinião a toda hora, ameaça a toda hora está aumentando tarifa, aí coloca as tarifas, depois tira a tarifa, não vai ter pausa, vai ter pausa. Como um país vai conseguir ter paz para voltar a crescer com esse tipo de postura, né? Esse tipo de postura dura que é defendida por muita gente desse movimento Donald Trump, o MAGA, né? Eu vi recentemente um debate entre o Peter Schiff e um representante do MAGA falando sobre tarifas, né? E a ideia que é vendida pela equipe do Donald Trump, de quem o cerca, que os outros países se aproveitam dos Estados Unidos, que os Estados Unidos estão comprando produtos fora do país. Imagina se esse dinheiro ficasse no país, se você comprasse produtos que fossem fabricados nos Estados Unidos com emprego americano. Sim, sim, isso deveria acontecer, né? Isso tem que acontecer. Eu venho aqui falando bastante de como a manufatura americana ela é sucateada, os Estados Unidos não produzem praticamente nada, né? Eles compram a produção do mundo, mas não é através das tarifas que você vai resolver esse problema, é através do livre mercado, até porque como é que você vai resolver o problema se você. Então vamos tarifar a China em 124%, vamos tarifar todo mundo, e agora a indústria vai vir para cá. Como é que as indústrias que já estão nos Estados Unidos hoje, que importam peças, né, acabam montando produtos lá nos Estados Unidos, até foi o tal de Navarro, que é um também dos mentores desse movimento MAGA, dessa política tarifária do Trump, ele até comentou: olha, o Elon Musk não é um construtor, ele é um montador de carros, porque ele compra bateria da China, ele compra eletrônica de Taiwan, ele compra produtos de todos os lugares do mundo, acaba montando um carro. Imagina se ele pudesse montar todo o carro em fábricas nos Estados Unidos. Cara, o montador de carros, isso você vê o tamanho da ignorância, o Donald Trump até colocou isso, né, como ele é um idiota, né? É exatamente isso que se trata o livre mercado. São pessoas de países diferentes, de culturas diferentes, religiões diferentes, que vão produzir o seu melhor, né? Tem regiões que vão conseguir investir melhor em indústria de tecnologia, como acontece com Taiwan hoje em dia, que é a grande fábrica de semicondutores do mundo, de chips. Então, grande parte da produção do mundo acontece lá. Como já existe toda essa mão de obra, toda essa indústria, é muito mais fácil você comprar essas peças lá para trazer para o seu país e realmente fazer essa montagem, né? Do que você ter o custo de montar uma fábrica, treinar uma mão de obra, ter todo o tempo de custo, arriscar tudo, quando você já tem algo pronto com tarifas baixas, né? Na verdade, não deveria existir tarifas. E aí você conseguiria produzir realmente um bom produto, e cada país tem um interesse econômico por trás dessa troca voluntária, porque o que é importação e exportação a princípio, né? A gente está exportando, né? Quando um país ele exporta, a ideia é exportar o excesso de produção e importar aquilo que ele não tem. Então, se eu sou um país que eu tenho madeira, tenho petróleo, e você tem algo que eu preciso, você de repente tem carne bovina, você tem gado,
e o meu país não tem, então eu produzo muito petróleo aqui, é fácil para mim, você não tem, vamos trocar o barril do petróleo pela carne bovina. Então, há essa balança comercial, ela acaba sendo movimentada assim, né? Você exporta o excesso de petróleo que você não está usando e você compra o excesso de produção de carnes que o outro país não está consumindo. E é assim que se move uma balança comercial saudável, né? E é assim que é o livre mercado. E esse livre mercado é tão perfeito que, como eu disse, pessoas de culturas diferentes acabam trabalhando e acabam sendo parte de um produto final, de um lápis, que de repente é o grafite que vem da América do Sul, a madeira que vem do Canadá, a borracha que vem de um ponto da América Central, que faz um lápis, né? E quando você compra esse lápis, você está comprando o trabalho de muita gente envolvida, e o interesse econômico por trás desse movimento vai impedir que esses países entrem em guerra. Vai ser muito mais difícil, né, quando há esse interesse comercial, essa troca voluntária entre cidadãos dos dois países, você ter uma guerra, né, porque não é do interesse econômico. Agora, quando não há, quando você começa a levantar muros acreditando que as tarifas podem resolver o problema, quando, na verdade, não são as tarifas que vão resolver, não é a tarifa que vai resolver o problema. Qual é a solução para os Estados Unidos? É a mesma coisa que o Milei está fazendo, é diminuir o tamanho do Estado gigantesco, extremamente endividado. Você tem que eliminar realmente vários ministérios, né? Como foi feito recentemente na educação, você tem que eliminar esses gastos. Deixa eu dar uma pausa para conversar com você que está vendo esse conteúdo aqui no YouTube, que você está vendo aqui. São cortes do conteúdo completo que vai ao ar na comunidade Liga Lion, a comunidade dos leões do mercado financeiro, onde todos os dias eu faço análises como essa aqui, comento sobre o mercado, a gente traz discussões, análises de ativos, para você que quer conhecimento, você que precisa investir, precisa de conhecimento para investir melhor, para se defender do que pode vir pela frente. E aqui na Liga Lion eu venho antecipando vários fatos importantes que estão acontecendo nesse atual momento. Antecipei toda essa estagflação americana que começa a pipocar no noticiário. Noticiei também que o Fed não havia ganho a luta contra a inflação, a forte corrida do ouro, toda essa movimentação de guerra comercial e que ninguém está falando. Na Liga Lion você tem um conteúdo que ninguém está falando, só na Liga Lion você consegue informação, análise e muito mais. Então, vem para a Liga Lion, você encontra aqui o QR Code para fazer a sua assinatura, é uma anuidade, você pode parcelar, cabe no seu bolso, o conteúdo volta como conhecimento, conhecimento volta como dinheiro. Você também encontra o link aqui na descrição desse vídeo. Faz agora a sua assinatura para a Liga Lion. Você tem acesso agora ao meu aplicativo com todo o conteúdo aqui que você está vendo no YouTube, completo, sem cortes, sem censura e muito mais. Então vem para a Liga Lion, faz a sua inscrição agora. Link na descrição. Reduzir a burocracia e permitir que as empresas, que a sociedade possam trocar. O governo está ali para garantir que a Constituição seja respeitada, que as leis funcionem para a segurança daquela nação, segurança daquele país em relação ao possível invasor estrangeiro. Ele não deve se meter economicamente no país, né, nessa troca de pessoas, de voluntária de pessoas. Ah, mas aí eu vi um argumento desse do carinha do Maga, né? Pô, mas é covardia isso, porque os empregados, os trabalhadores chineses são trabalhadores escravos, são pessoas que ganham muito pouco, até crianças trabalham naquelas fábricas, é uma concorrência desleal, a gente jamais vai fazer isso com o nosso povo aqui, né? Então, por isso que eles têm um custo muito mais baixo. Olha, os Estados Unidos, quando tinham essa produção, quando a indústria estava nos Estados Unidos, ali na década de 40, 50 e 60, eles tinham a mão de obra mais valorizada do mundo, eles foram os países naquele momento, né, que mais produziam e vendiam para o resto do mundo. Então, a concorrência de custo por ter trabalho escravo não impedia que os Estados Unidos tivessem os melhores salários, e é óbvio que um trabalhador que ganha mais, que tem mais benefícios, ele vai trabalhar melhor, né? Ele vai se sentir feliz, ele vai conseguir consumir também, dar uma boa condição para a família dele, então ele vai trabalhar melhor
do que alguém que está ali ganhando miséria, né, que está trabalhando como escravo. Ele nunca vai produzir como um trabalhador que ganha bem. Então, essa percepção extremamente equivocada que as tarifas podem resolver todos os problemas, quando, na verdade, o que acabou com os Estados Unidos foi o socialismo, o grande gastos aí, os gastos elevados do Estado americano, que cresceu, 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 um departamento de Estado gigantesco, como acontece aqui no Brasil também, e isso acaba tendo um custo extremamente elevado, e esse custo acaba gerando impostos pesados, impostos sobre ganho de capital, né, que é um absurdo também, impostos que, mesmo assim, com toda essa arrecadação, o país não consegue fechar as contas, né? Ele ainda consegue emitir cada vez mais dívida e fica com uma dívida impagável, como é a dívida americana hoje, de 37 milhões, sendo que 37 trilhões, sendo que dessa dívida de 37 trilhões dos Estados Unidos, 26 trilhões tem vencimento nos próximos 4 anos. Por isso que muita gente está acreditando e vem com essa teoria também que o Donald Trump está fazendo essa guerra comercial para forçar o mercado cair e o Fed baixar juros, né? Porque ele vai ter que renegociar essa dívida aí para os 4 anos. Não, ele não acredita nisso. O que o movimento realmente acredita é que, através das tarifas, você vai conseguir reduzir impostos, vai conseguir puxar a indústria americana novamente. É um grande engano, é um grande engano você tentar. É preciso fazer isso. A visão de que realmente há um problema, né? E o déficit na balança comercial que hoje tem nos Estados Unidos é apenas um sintoma do problema e não o problema. O fato dos Estados Unidos comprarem mais do que exportam para o mundo é um sintoma de que o problema é o sistema econômico do país, que se endivida, que, graças ao sistema dólar, imprime bastante moeda, que distribui esse dinheiro para a população e a população vai lá e consome a produção de outros países. E outros países estão dispostos a dar a sua produção pela moeda americana, pelo menos até aqui estavam dispostos, né? Talvez não mais. Esse é o grande problema. Talvez não mais, porque agora há, devido a essa guerra comercial, uma aversão ao dólar, uma aversão também ao tesouro americano. E se os Estados Unidos entrarem nessa forte recessão, com essa forte estagflação que já está acontecendo, recessão com inflação alta, levando aí a realmente uma crise muito maior, o dólar vai perder cada vez mais confiança, então a demanda por dólares vai cair ainda mais. Então, o que o movimento MAGA está fazendo é acelerar esse processo, porque é um processo que já iria acontecer, numa velocidade turbo 3.000, 3.000 para que a crise chegue mais cedo. Por isso que houve esse recuo do Trump hoje. Então, mesmo que o mercado financeiro tenha uma recuperação no curto prazo, a gente pode ver o mercado ter recuperações aí diante de uma boa notícia, de que dessa pausa, o mercado acreditar que o pior já passou. A tendência é que o Tesouro Americano continue em queda, que o Fed vai ter que agir em algum momento, imprimindo moeda, cortando juros. Só que o grande problema é que a recessão americana ela virá com a inflação cada vez mais alta, porque o dólar vai perder força, né? E a economia americana não está preparada para esse cenário de recessão com a inflação alta. Isso vai destruir o sistema financeiro americano, os bancos que estão extremamente insolventes, que com a inflação mais alta e vai ter que subir juros. E se subir juros para combater essa inflação, a quebradeira vai ser generalizada. Então, a situação americana ela está muito longe de se definir, a gente está muito longe de ver o fim, a gente pode ter uma trégua de curto prazo, mas muito longe de ver aí o fim de tudo que está acontecendo. Eu sempre disse aqui para você, a guerra comercial ela está acelerando o processo, mas isso já viria a acontecer mesmo sem a guerra comercial. O que tá Que bom que acontecendo você chegou até aqui. Tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Se inscreve aí, meu amigo. Não está inscrito, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e deixa aqui embaixo também seus comentários, né? É importante, eu leio sempre os comentários aqui, os comentários bacanas, relevantes, com perguntas legais, vão ser respondidos. Estou sempre comentando aqui quando tem esse tipo de comentário, né?
deixa a dica importante aqui na descrição desse vídeo, você encontra também os links dos meus produtos. Você tem um e-book Investindo em Ouro para você aproveitar esse grande rally do ouro e também um link para você fazer assinatura da comunidade Liga Lion e ter acesso a todo esse conteúdo aqui que você viu, completo, sem cortes, em tempo real. Vem para a Liga Lion, tá esperando o quê, meu amigo? Até o próximo vídeo. Tchau.